Olá, gente, bom dia! A gente vai dar início a uma nova aula com conteúdo circulação sanguínea e linfática. A gente vai falar sobre a circulação sanguínea, no qual a sua principal função é de transportar tanto gases oxigênio como gases carbônico, nutrientes absorvidos pela nossa nutrição, que a gente já estudou na aula passada, hormônios, anticorpos e também regular a temperatura em animais de sangue quente, como aves e mamíferos. O nosso sangue ele é composto por uma parte aquosa, onde vai conter água, sais minerais, anticorpos, e é nessa parte aquosa que a gente vai chamar ela de plasma. A gente também contém no nosso sangue os elementos figurados, que são principalmente as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que elas também são chamadas de eritrócitos. Na fase adulta, elas não contêm núcleo e elas transportam sangue. Contém também os leucócitos, que são os glóbulos brancos, no qual estão relacionados à nossa imunidade. E também tem a plaqueta, que faz parte da coagulação sanguínea. Então, são esses dois componentes que o nosso sangue é composto. Já enquanto a oxigenação sanguínea, a gente pode dividir ela em tanto sangue arterial e sangue venoso, no qual o sangue arterial vai ser aquele rico em oxigênio e o sangue venoso, de venenoso, será rico em gás carbônico. Agora, para a gente aprender um pouco, sobre a circulação sanguínea, a gente precisa entender também um pouco da anatomia do coração. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um desenho do coração, um esquemazinho para a gente compreender melhor. Mas a gente vai falar aqui sobre a parte teórica para poder começar a entrar de fato na anatomia e vocês colocarem em prática os seus desenhos. Então, todo o sangue que sai, ele vai sair por uma artéria. E quando ele vai entrar por uma veia. Ou seja, se ele sai pela artéria do lado direito, ele vai entrar por uma veia do lado esquerdo. O nosso coração, ele não está do lado esquerdo como muitas pessoas pensam que está. Na verdade, o nosso coração ele está na região chamada de mediastino, que ele tem o tamanho de um punho fechado, mas isso vai depender, do tamanho do punho da pessoa. E o nosso coração, ele está voltado para o lado esquerdo, que tem a maior musculatura, fazendo mais força do lado esquerdo. Por isso que a gente tem essa impressão que o nosso coração está do lado esquerdo. Agora aqui a anatomia do coração, no qual eu quero que vocês desenhem para ficar bem melhor. O nosso coração ele contém 4 cavidades. 2 cavidades de cima são chamadas de átrio, que eles podem ser direito ou esquerdo, e ventrículo. O ventrículo, que podem ser também ventrículo direito ou ventrículo esquerdo. O nosso sangue ele vai chegar no nosso coração por uma veia, sempre no átrio. E é nesse átrio que o sangue terá que chegar. E no átrio, o sangue vai ter que passar para o ventrículo. Mas vamos imaginar que tem uma portinha que vai deixar o sangue passar, mas não pode deixar o sangue voltar. E nessa portinha a gente vai chamar ela de válvula ou válvula bicúspide, que ela faz a ligação entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que a gente vai chamar de válvula mitral ou válvula bicúspide. Ela vai servir para que o sangue passe somente em um sentido. Ele vai impossibilitar que o sangue volte e a gente vai chamar esse processo de refluxo. Já a comunicação do átrio direito com o ventrículo direito vai ser chamada de válvula tricúspide. Vamos imaginar que porque tem 3 buraquinhos, é por isso que chamamos de válvula tricúspide. A contração do batimento
ela é mais forte do lado esquerdo, por conta do ventrículo esquerdo, que tem a maior musculatura. Aqui, ó, o ventrículo esquerdo, aqui abaixo, ele tem a maior musculatura, porque é dele que vai sair o sangue que vai para a nossa maior artéria do corpo, que é a artéria aorta, lá em cima, como vocês podem observar. Agora, uma observação e um macetezinho para que vocês consigam compreender melhor. Se do lado esquerdo tem uma artéria, do lado direito também vai ter uma. E no lado direito é que vai sair, né? Do lado direito que vai sair por uma artéria, né? O sangue vai sair por uma artéria, que a artéria é a pulmonar. A artéria pulmonar é a artéria que vai direto para o pulmão. E sempre que o sangue sai por um lado, ele vai entrar por um outro. Ou seja, se o sangue sai pela artéria pulmonar do lado direito, quando ele vai voltar por onde? Pela veia pulmonar. Porque se ele tá saindo do pulmão, ele também vai voltar pela veia do pulmão, do lado esquerdo, né? Se a artéria pulmonar está do lado direito, a veia pulmonar vai estar do lado esquerdo. Pela artéria aorta, o sangue sai pelo lado esquerdo e ele vai voltar pelo lado direito, pela veia cava. Aí ela pode ser dividida em veia cava superior e veia cava inferior. Aqui que eu falei, né? A camada muscular do nosso coração, ela é formada pelo miocárdio, que ele é um músculo estriado cardíaco. Ele também tem uma camada de cera, né, que vai proteger o nosso coração, que vai ser chamada de endocárdio. A batida do nosso coração, ela vai ocorrer pela contração e relaxamento, tanto do átrio quanto do ventrículo. Toda vez que o nosso coração contrai, o átrio e o ventrículo a gente vai chamar de sistole. E quando ocorre o relaxamento dos ventrículos e do átrio, a gente vai chamar de diastole. É essa contração e relaxamento que vai fazer com que as batidas do nosso coração fácil, né, que ocorra. Aquele barulhozinho que a gente escuta, o tum-tum, tum-tum, na verdade é o sangue batendo nas válvulas, porque é muito forte, aí o sangue bate nas válvulas e a gente escuta o barulhinho. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre grande circulação e pequena circulação, só que a gente vai começar pela pequena circulação, que é a mais fácil. Aprendendo a pequena circulação, aprende a grande circulação na mesma hora. A pequena circulação, ela vai ocorrer do pulmão, do nosso pulmão. A artéria pulmonar, né, ela é composta por artéria pulmonar e pela veia pulmonar. A gente sabe que a função do nosso pulmão é de oxigenar o sangue, né, é o processo de hematose, que a gente já viu na aula passada. Logo, o sangue que sai da artéria pulmonar, ele é venoso. E ele é oxigenado no nosso pulmão, voltando como sangue arterial rico em oxigênio pela veia pulmonar, que é esse em vermelho. O sangue, ele vai cair no átrio esquerdo, que vai mandar para o ventrículo, né? Onde vai contrair a válvula bicúspide, mandando esse sangue para a artéria aorta. E assim, a gente vai começar a grande circulação, no qual esse sangue vai para o corpo, onde vai ocorrer a respiração celular, liberando o sangue venoso e voltando para as veias cavas para iniciar novamente o processo. Quando ocorre a respiração celular, a gente tem o efeito Bohr. Agora, uma observação bastante importante. Na grande circulação, o sangue sai da artéria. A aorta, ele é rico em oxigênio. Já na pequena
circulação, o sangue que sai da artéria pulmonar é venoso. E uma exceção aqui é que a veia pulmonar é a única que leva sangue arterial. Agora a gente vai falar, né, sobre a artéria, as veias e os capilares. Os capilares, eles são ramificações. A artéria, ela é composta por 3 camadas que a gente vai chamar de túnicas. A primeira túnica é a túnica interna, que a gente pode chamar também de endotélio, que ela é composta por tecido epitelial simples. A segunda túnica é a intermediária média, que ela é formada principalmente de tecido muscular liso, que é responsável pela contração e relaxamento das artérias, que ela também contém tecido conjuntivo elástico, que vai permitir esse alargamento e também essa compreensão, né, do lúmen onde o sangue vai circular. E também contém uma túnica externa ou adventícia, que ela é composta principalmente por tecido conjuntivo fibroso. Ela é a mais resistente de todas, que ela vai impedir que as artérias relaxem demais. As veias são compostas também por 3 túnicas, de maneira similar à das artérias. A túnica interna também recebe o nome de endotélio. Ela é composta por tecido liso. A segunda túnica é a intermediária, que ela é composta por tecido muscular liso. E a terceira é a adventícia, que ela é formada por tecido conjuntivo. Já o capilar, a gente tem aqui o capilar, né? Eles são formados apenas de um endotélio, né? Apenas de uma única célula, uma única camada de células. A diferença entre uma artéria e uma veia é justamente o lúmen. O lúmen é esse buraquinho aqui que vocês podem ver, que na artéria ele é menor que na veia. Então, essa é uma diferença que pode ser crucial na hora que vocês estiverem lá olhando no microscópio, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver, na artéria o lúmen vai ser mais fechadinho e na veia vai ser mais fechadinho, ou mais aberto, desculpa. As artérias, elas vão se ramificar, vão formar os arteríolas e as veias vão formar as vênulas. Os capilares, eles são ramificações menores da arteriola. Ai, gente, desculpa. As artérias são elas que vão controlar a pressão do sangue no interior do nosso corpo. Agora a gente vai passar para o sistema linfático, né? Que ele é constituído pela linfa, que é um líquido claro formado pelo plasma sanguíneo, que a gente acabou de estudar, e leucócitos. Só que para entender melhor como que surge esse sistema linfático, como que ele surge no nosso corpo, a gente vai ter que recapitular um pouquinho sobre o que a gente acabou de falar, que foi a circulação sanguínea. Então, a gente vai lembrar que nós temos a artéria, né? Uma artéria no qual ela está levando o sangue oxigenado para o nosso corpo. Ela leva até que ela fica bem menor e vai se transformar numa arteriola. Ai, a gente não consegue falar. Sim, mas o que essa artéria vai fazer? Na verdade, ela vai dar para a nossa célula nutrientes e oxigênio, né? E essa troca vai acontecer nos capilares sanguíneos, porque a nossa artéria, ela ainda é um pouco grande. E aí, como os capilares são bem pequenos, dá para fazer melhor essa troca de nutrientes e oxigênio. A célula, ela vai fazer respiração, né? E vai devolver em forma de gás carbônico. Aí aqui a gente vai ter que uma das principais funções dos capilares vão ser absorver todas essas trocas, né, de volta. Porém, um capilar sanguíneo, ele não consegue absorver tudo. O líquido que fica entre essas células, a gente vai chamar de líquido intersticial.
Assim ele vai entrar no sistema linfático. Assim a gente entra no sistema linfático, né? Quando tem esse espaço intersticial, né? Esse líquido, a gente começa já a falar sobre sistema linfático, que vai entrar os vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos, eles têm a função de drenar o líquido intersticial e posteriormente devolver para o nosso sangue, né, para a corrente sanguínea. Dentro do vaso linfático também contém válvulas, viu? Então, os vasos linfáticos, eles irão se reunir em 2 ductos para devolver o líquido para o sangue, né, para a corrente sanguínea, no qual um vai ficar do lado direito e o outro no lado do ducto torácico. Por que não do lado esquerdo? Porque o ducto torácico ele está mais próximo do nosso tórax do que do lado esquerdo, no qual vão envolver a linfa para a corrente, eles vão devolver a linfa para a corrente sanguínea, mas eles vão devolver essas linfas por meio de 2 veias específicas. A gente vai ter que o ducto direito ele vai devolver a linfa para a veia subclávia direita, né, que fica próxima à clavícula, que fica aqui. Por que na subclávia? Porque fica bem pertinho do coração, fica mais fácil de fazer a devolução, né, que é por meio da artéria carótida, aorta, quer dizer, e a veia cava. E o ducto torácico ele vai devolver pela veia subclávia esquerda. O ducto direito ele drena linfa do lado, né, do lado direito, que é do membro superior direito, o tórax direito, a face direita e o pescoço direito. Já o ducto torácico ele drena mais. Por quê? Porque ele vai drenar dos membros inferiores, do abdômen, do tórax esquerdo, do membro superior esquerdo, da face e também do pescoço esquerdo. Agora a gente tem um processo que é chamado de edema. Edema nada mais é do que o inchaço por acúmulo de líquidos nos tecidos. Esse acúmulo ele pode acontecer por 2 processos, né? Ou por um processo inflamatório, ou então por alergia, ou então por os 2 processos, no qual vai ocorrer uma vasodilatação sanguínea, no qual elas acabam perdendo muito líquido, ou então pode ser problema nos vasos linfáticos que não estão conseguindo drenar muito bem esse líquido. No caminho dos vasos linfáticos, nós vamos encontrar vários linfonodos, que são glândulos linfáticos, que eles são órgãos que servem para pegar esse líquido da linfa e analisar para ver se tem alguma substância estranha. Se tiver, eles também possuem leucócitos, que são os glóbulos brancos que vão defender, né? Então, eles também vão possuir esses leucócitos, que eles não vão deixar passar o invasor para a circulação sanguínea. E muitas vezes eles podem até inchar, que a gente vai conhecer como íngua, né? Que a gente conhece como íngua, popularmente. A gente tem os órgãos linfóides secundários, que as amígdalas elas são ricas em linfonodos, ou seja, faz o combate também de agentes estranhos. No caso da amígdala, ela é chamada de tonsila palatina. A gente também tem outras tonsilas chamadas de adenode ou tonsila faríngea e também a tonsila lingual. O baço, ele também é importante, ele também tem linfomas, ele fica do lado esquerdo do nosso abdômen e ele vai fazer o combate de substâncias estranhas. Ele também pode armazenar linfócitos. Quando o corpo precisa, ele pode liberar esses linfócitos e é também no baço onde ocorre a morte de algumas hemácias, né? E também o baço, ele pode armazenar hemácias, eles podem liberar em situação de esforço físico intenso, por exemplo. Muita gente acredita que também, por muito tempo acredita-se que o apêndice também possua esses linfócitos que são responsáveis por eliminar substâncias estranhas também do nosso corpo.
E a gente vai ter os órgãos linfonoides primários, né? Que é nesses órgãos onde vão ser originados e amadurecidos os linfócitos. O maior exemplo é a medula óssea. A medula óssea vermelha. Ela está localizada dentro do osso e ela é um tecido hematopoide. Ela é responsável pela produção de todos os linfócitos, tanto B e T. E ela apenas amadurece os linfócitos B. E o T, onde é que vai ser amadurecido? O linfócito B vai ser amadurecido na glândula timo. E agora a gente vai falar aqui um pouco sobre o sistema imunológico. As principais células do nosso sistema imunológico são os macrófagos, que eles são células que se movimentam entre os tecidos, que podem ingerir micro-organismos ou até mesmo restos de células mortas. Quando elas são jovens, elas são chamadas de monócitos. E os linfócitos B, eles vão produzir anticorpos que destroem substâncias estranhas. Essa produção de anticorpos, a gente chama ela de antígeno. Existem dois tipos de linfócitos T, os citotóxicos e os auxiliadores. Os citotóxicos, eles vão reconhecer e matar essas células infectadas pelos vírus. Os auxiliadores, eles vão estimular os linfócitos B e os citotóxicos para combater os invasores. Aqui a gente tem uma representação do sistema imunitário, né, em ação, no qual os antígenos dos invasores eles vai combinar-se com a proteína do macrófago e serão expostos em sua membrana. Os linfócitos capazes de reconhecer essas substâncias vão unir-se aos macrófagos e vão estimular a multiplicação, né, pela interleucina, que são liberadas por eles, né? Os invasores, eles vão diminuir, né? E com isso, com os invasores diminuindo, os linfócitos especializados também vão diminuir. As células de memória imunitária, elas podem guardar por anos a capacidade de reconhecer os agentes infectuosos no qual a gente já teve contato. Aqui a gente vai falar sobre a imunização ativa e passiva. A vacina ela é considerada uma forma de imunização ativa. Isso vai se dar pelo fato dela estimular o nosso organismo a produzir anticorpos sobre aquele organismo que está na gente, aquela bactéria, aquele vírus. Já o soro ele é intitulado como imunização passiva, porque ele vai, os anticorpos, né, eles são inoculados em outros organismos antes de ser aplicados na gente, nos humanos. Aqui a gente tem uma diferença bem simples, né, da vacina e do soro. A vacina ela é usada na prevenção, ela contém o vírus inativado ou atenuado, ela é imunização ativa, ela é produzida através dos antígenos e seu tempo de ação é duradouro. E o soro é usado na cura, contém anticorpos provenientes produzidos em outro organismo, é imunização passiva, é produzida através de anticorpos e seu tempo de ação é temporário. Essa foi a nossa aula, muito obrigada, desculpe os travamentos de língua, mas vai dar certo, minha gente, até a próxima.